Neuza. Beijo para você. Amigos, boa noite. Sejam bem-vindos. Um abraço de paz a todos vocês. Que Jesus abençoe. E com certeza teremos dias, meses e anos repletos de muita luz. Sejam bem-vindos. Nós vamos fazer alguns avisos para além do que nós já fez, mas o que nós fazemos nesta noite é convidar aos nossos amigos e jovens a participar da Arena Jovem. Arena Jovem, Márcia, Linda, muito obrigada. Qual é o seu nome? Chifulim, eu gosto desse nome. Obrigada, Chifulim. Já ganhou o céu, viu? Já tá? As portas do céu já estão abertas. Muito bem. A Arena Jovem vai acontecer agora no dia 29 de novembro, o último sábado de novembro, das 13h30. Nós convidamos todos os jovens, mas fica à vontade. Quem desejar também conhecer o trabalho, fiquem à vontade. Chame o primo, o vizinho, um amigo e venha participar da Arena Jovem, aqui na Casa do Caminho. Tá? O espaço é esse próprio salão, onde o evento irá acontecer. Arena Jovem. Muito bem. E também costumamos convidar as pessoas a participar das doações para o bazar. Doações de toda ordem, que tem em casa alguma roupa que já ficou muito folgada, então a gente pode trazer, né? Aquela roupa que a gente... E vocês meninos, por favor, homens, para vocês doarem uma roupa, minha Nossa Senhora. As mulheres que têm que tirem voluntariamente, doem, para doar um sapato só Jesus na causa. Mas o ano estava chegando, vamos trocar aí o nosso guarda-roupa, viu, homens? Então, o bazar aceita o que você tiver em casa, que está em bom estado, além das roupas, também tecidos domésticos, enfim, fique à vontade para doar o que tem em casa e certamente não está mais usando. Ao lado. O que é isso, mulher? Tá, você mudou muito bem. Que negócio é? Eu estou falando uma coisa para o outro, mas graças a Deus tudo está certinho. Bazar. Então vamos falar também mais da livraria. A nova livraria está aqui logo ao lado. Fique à vontade para escolher os mais diversos títulos com preços bem acessíveis. Podem também ter passado no cartão, enfim, da forma que vocês puderem pagar, nós aceitamos, que é uma outra forma de estar ajudando a instituição. E por fim, dos nossos avisos, nós trazemos a nota premiada Bahia. Olha que coisa fantástica, está chegando essas festas, então, naturalmente, nós tendemos a comprar um pouco mais, com seu equilíbrio, por favor. Então, ao comprar, por gentileza, sem muita agonia, sem essa tal correria, coloca a CPF na nota, que é importante. Quando nós fazemos isso, um ponto vem para a instituição. Por isso que quanto mais colocar a CPF na nota, melhor, porque vai gerar pontos a cada caminho. Muito bem? Costumamos dizer o seguinte: as pessoas que tiverem dúvida, por gentileza, nos procurem, porque nós iremos auxiliá-los e assim poder participar das formas mais diversas, contribuindo com a manutenção da instituição. Dessa forma, nós vamos então convidá-los para que busquem uma posição mais confortável, porque nós vamos ler um texto do livro Pão Nosso, Emmanuel com Chico Xavier, e Emmanuel vai nos convidar a sacudir o pó. Que pó é esse que Emmanuel está falando? Que as nossas consciências possam ficar com os ouvidos da alma aberta, para nós entendermos o que Emmanuel deseja nos transmitir e trazer essa mensagem para os nossos cognitivos. Pão Nosso, Emmanuel diz assim: ele abre com questões. Jesus fala em Mateus capítulo 10, versículo 14, e faz Jesus falar da seguinte forma: e se ninguém vos receber sem sacudir as vossas palavras, sem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacode o pó dos vossos pés. Jesus é brincadeira. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira
Se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que, ao invés de conduzir-nos a tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, porque a perda de tempo em sentenças acusatórias. Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que, pela morte do corpo, a nossa pátria de origem? Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo a nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os seus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Mestre de Deus, neste momento, bom pastor, nós o convidamos a meditar conosco, pois nós temos certeza, Jesus, que permanecendo em nós, sem dúvida, que tudo será diferente. Te pedimos misericórdia, Jesus, para conosco, quando ainda não conseguimos retirar da nossa alma aquela mágoa, aquela dor. Pois já entendemos que sacudir o pó é retirar todo e qualquer sentimento contrário ao amor nas entranhas da nossa alma. E tu bem nos sabe, mestre, que a cada dia estamos nos esforçando a ser melhor do que ontem. A cada dia nós queremos nos aproximar mais de ti. E é por tudo isso que nós a ti reverenciamos e dizemos muito obrigada. Obrigada por este amor incansável. Obrigada por tua mensagem que restaura a nossa alma e liberta a nossa consciência. Desta forma, nós então te suplicamos nesse instante para que envolva o nosso amigo e que as suas palavras irão calar suavemente em nossa alma, dando alegria sincera para continuar o nosso trabalho. Senhor da vida, vem ficar conosco, aqui e agora, que assim seja. Muito bem, amigos, quem fala para nós essa noite é o Senhor nobre jovem, o nobre jovem, James Ney. E ele vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 12, com o tema Amai os vossos inimigos, e ele irá ter-se nos itens 9 a 12, a vingança e o duelo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe. Muita paz. Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Senhor da vida possa nos proporcionar muita paz, grandeza espiritual para todos, diante dos grandes desafios
que ora cada um de nós enfrentamos na atualidade. Quando o amor esteve na terra, há exatos 2025 anos do passado, aquele jovem notável que certamente iria realizar a maior revolução na história das civilizações humanas, certamente o jovem Galileu, ele realizaria a revolução na mente e no coração de todos os seres humanos. Quando o amor esteve na terra e colocou as suas pegadas no mar de Genezaré, o mar da Galileia, era o mês de abril, e aquele mês seria diferente de tantos outros meses de abril que tiveram. O calendário terrestre marcava o início de uma nova era, marcava-se um novo calendário gregoriano, e naquele mês de abril, em um amanhecer ensolarada, o irmão Sol brilhava sob o espelho d'água da Galileia, do mar de Genezaré. E aquele jovem de 1,75 m de altura, cabelos longos, cor de ambar encaracolado, descalço, caminhava na orla de Genezaré em direção a uma barca que acabara de chegar de uma das suas pescas, e naquele barco estavam aqueles que mais tarde seriam os apóstolos, os trabalhadores da primeira hora, na qual o jovem Galileu os convidaria para a implantação do reino de Deus no coração das criaturas humanas. O sol brilhava. Por volta das 7 da manhã, Jesus caminhava em direção àquela barca com a sua túnica, e ao se aproximar dos pescadores, entre eles Simão Pedro, e Simão estava usando uma túnica suja, com algumas escamas encravadas no tecido da tua roupa, exalando o odor característico do pescador. E Jesus para diante deles. Simão Pedro até então não sabia de quem se tratava, mas a presença magnética de Jesus, a presença magnética de cada um de vocês, cada um de nós e quem nos acompanha, cada um tem a sua identidade, a sua digital energética. A tua energia é sua, a aura de luz que brilha em cada um de nós. Cada um de vocês é sim portador de um campo energético, de uma aura. Essa aura, ela vai do escuro, do preto, do cinza até o rubi. Ela vai muito de acordo com o padrão mental do que nós pensamos, do que nós vivemos. O próprio Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier, no notável livro que tem na livraria, não é? Pensamento e Vida, esse livro tem na livraria. Na introdução desta obra, Emmanuel vai dizer que o pensamento cria a vida que procuramos. Nós somos o que pensamos. Com o pensamento construímos o mundo, construímos a nossa energia. Portanto, daquele
naquela manhã ensolarada de abril, o pensamento do homem-luz, o espírito mais iluminado, que colocou as suas pegadas sobre a terra, ao se aproximar daqueles pescadores, Simão Pedro ficou extasiado, porque a presença do Cristo o envolveu com o seu magnetismo, com o seu campo de luz. E ele ficou estático, paralisado, diante daquele jovem de 30 anos. E Jesus pergunta-lhe: Simão Pedro, tu desejas pescar almas para o reino da casa do meu pai? Simão Pedro não entendia por que aquele galileu, ele sentia algo a mais. Alguém aqui no auditório já sentiu ou já teve essa percepção? Quando você se aproxima de alguém e sente aquele magnetismo. Eu me lembro quando eu conheci Irmã Dulce em vida e Chico Xavier em vida, anos e períodos diferentes ao longo da minha vida. Quando eu me aproximei de Irmã Dulce, eu senti. E aquela pessoa que tem uma certa faculdade mediúnica de percepção, você sente a vibração. Assim foi a minha experiência também na época, na década de 90 com Chico Xavier. Quando eu me aproximei dele, você sente a vibração desses homens-luz. Portanto, Jesus exalava essa luz e ele tocou as fibras íntimas da alma de Simão Pedro. Posteriormente, ele iria contagiar com seu verbo de luz, com seu sentimento de amor, aqueles que iriam cruzar a vida de Jesus de Nazaré. Quando o amor esteve na terra, nessa personificação do Espírito mais perfeito, que se desprendeu dos confins do universo para ensinar à humanidade a necessidade de amar, porque o único caminho que nós devemos trilhar só há um único caminho, o caminho do amor, o caminho da perfeição. Porque cada um de vocês, ao buscar esta casa de oração, a este cenáculo, vocês estão buscando um pouco de amor, um pouco de luz, um pouco de sentimentos que nos leve, que nos traga, que nos pacifique a dor da alma, que muitas das vezes nós sentimos. Portanto, Jesus, como um excelente psicólogo, terapeuta, um excelente médico das almas, ele veio nos apresentar propostas para a mudança de hábito, a mudança comportamental nossa, porque nós adoecemos, temos doenças, diversas doenças psicossomáticas, doenças físicas, gerada pelo tipo das nossas emoções, pelo tipo de intensidade do ódio, pelo sentimento de vingança, pelo sentimento de querer destruir o outro, o ódio, a vingança. Isso vai gerar sequelas profundas na nossa alma, no nosso estado de espírito. E Jesus, conhecedor dos meandros, das enfermidades moral do homem, ele veio apresentar, como eu disse no mês passado, minha amiga Renilda, lá na cidade de Paulo Afonso, nós fizemos um seminário cujo tema do seminário era a psicologia do Evangelho de Jesus, a luz da psicologia profunda. E esse livro de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles vai pegar esse capítulo sobre o ódio que é tratado dentro do Evangelho, a segunda parte,
como a gente gradativamente tentar trabalhar em nós mesmos esse sentimento de ódio que nós sentimos pelo outro. É esse ódio, essa partícula negativa, que ela vai ganhando intensidade na proporcionalidade da forma pensamento que nós vamos construir. E são esses nódulos negativos emocionais que vai somatizando nas fibras da nossa alma e a gente adoece. É exatamente nesse ponto que passaram-se já alguns meses, aproximadamente um ano da sua missão na terra. Jesus abre o seu verbo divino no célebre sermão das montanhas, ou o sermão das bem-aventuranças, e ele vai nos apresentar uma proposta ética, moral, de mudança de hábito e as últimas considerações finais. Vamos lembrar que as suas últimas palavras em vida foi no Monte do Gólgota, no Monte das Caveiras, em um final de tarde. Coincidência ou não, a tarde estava ensolarada e de repente as nuvens começaram a se concentrar nas cercanias de Jerusalém, no Monte do Gólgota, onde Jesus estava sendo crucificado. Os centuriões romanos, recebendo ordem dos Césares, coloca Jesus em uma cruz diante da sua mãe Maria, de Madalena, de Joana de Cusa, de Ruth, de João Evangelista, e ele, com aquela coroa de espinhos sobre a sua face, não se lamentou em momento nenhum diante da sua trajetória, ao carregar aquele peso daquela madeira, peso enorme, preso em uma cruz, de braços abertos, quando ele vai dar os últimos suspiros e dá um recado para a humanidade daquela época e para o futuro das humanidades, quando ele disse: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem, Pai. Perdoa a humanidade, porque a humanidade precisa amar e ser amado. Para a gente amar o próximo, a gente precisa ter um amor por nós mesmos. Temos que ter dignidade. Amar o próximo como a si mesmo é uma extensão do sentimento que cada um de nós desenvolvemos. Para eu amar a Deus, eu preciso ter muito amor comigo mesmo. Amar a Deus, eu preciso amar, ter respeito, ter gratidão para com o próximo. Portanto, é o amor que é a solução dos nossos problemas. Quando Jesus apresenta na citação de Mateus relata esse célebre trecho do sentimento do amor. Tendes ouvidos o que foi dito: amarás ao teu próximo e absolverá ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Mas James, como é amar o inimigo? Eu vou beber água. Amar aqueles desafetos dentro de casa. Amar, muitas das vezes, os inimigos que estão dentro de casa, que às vezes têm laços de consanguinidades ligados
aos nossos pretéritos de vidas passadas. Amar e conviver com aquele colega de trabalho. Aquela colega de trabalho que eu tinha, que era minha chefa, que me maltratava, ela me espinhava, ela não gostava do James quando trabalhei nos anos 80. A minha chefa não gostava de mim, eu não sabia porque eu não fiz nada a ela. Mas ela não gostava de mim, ela não foi com a minha cara. E eu perguntava, DC, é o sobrenome dela, DC, que eu não vou dizer, é evidente que eu não vou falar o nome dela. Dona DC, ela não gostava de mim, era uma senhora de idade, eu era um jovem rapaz de 23 anos e já tinha um conhecimento do Evangelho de Jesus. Eu já era espírita no início da década de 80 e colocar a vivência do amor, do Evangelho de Jesus no dia a dia não é fácil. Mas descer, ela não gostava de mim, ela me perseguia. Até que um dia ela saiu de férias e o gerente do banco me indicou para que eu ficasse no lugar dela, mas me deu uma vontade, que não tem o tema aqui que fala sobre vingança, não é isso? Fala sobre, me deu vontade de me vingar daquela velhota, queimando o cartucho dela, entregando ela para o gerente do banco. Não é assim que a gente trata às vezes o colega, querendo pisar, se vingar do colega? Passou pela minha mente, mas se passou pela minha mente, eu não executei, mas eu já pequei. Só em pensar, eu vou me vingar daquela velhota, do banco tal, que eu também não vou dizer o nome do banco. Então, eu pensei, mas não executei, mas pequei pelo espírito em pensar em me vingar dela. Só que aí aconteceu o problema. Ela foi afastada do banco e ela foi dizer que eu era o responsável pelo afastamento dela, e pouco tempo depois, após 15 anos trabalhando no banco, ela foi demitida e ela carregava esse ódio, esse sentimento de ódio. Eu odeio o James, ele foi culpado da minha demissão. E por mais que eu tentasse dialogar com ela, ela não queria diálogo. Eu estou narrando a história que aconteceu no ano de 1984. Passaram-se pela linha do tempo, como disse Caetano Veloso numa célebre música: tempo, 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 és o Senhor do destino. É o tempo que vai encarregar cada um de vocês de ressignificar, trabalhar o sentimento de ódio, de vingança, de duelo que a gente quer confrontar com o outro. Passaram-se décadas. Lá eu me encontrava na península de Itaparica, em uma instituição espírita, perto da sorveteria da Ribeira, após 30 anos sem vê-la descer. E quando eu entro no auditório para realizar a palestra daquela célebre sexta-feira à noite, eu vejo uma senhora octogenária com quase 80 e tantos anos, com dificuldade de caminhar, sendo trazida por um jovem rapaz que parecia ser neto da senhora. Mas quando a gente tem um desafeto na nossa vida, ou tem um desentendimento do passado, a imagem da pessoa fica retido ou retida na consciência nossa. E aí quando eu olhei para ela, eu disse: é ela, depois de 30 anos. É ela, é descer. Ela sentou na primeira fila, como vocês estão sentados aqui na primeira fila. Eu olhei para ela, houve um taquicardíaco, sabe quando o coração acelera, quando você vê um desafeto do passado?
Ela olhou para mim e ela disse: eu estou conhecendo esse cidadão. Eu fiz a palestra e durante o período da nossa palestra eu não tinha como, neste auditório, a gente tem um cenáculo, o mezanino, a parte de cima, a parte de baixo, a direita, a esquerda, e aqui a gente se movimenta, consegue ver o olhar de cada um de vocês, mas só que a DC sentou na minha frente e eu não tinha, eu fiquei estático, paralisado, magnetizado. É aquela onda vibracional de remorso, de culpa, de acertos, de conta. Então, por mais que eu corresse meu olhar, tentasse tirar o olhar para a minha desafeto do passado, eu voltava e olhava para ela. Ao término da palestra, eu me aproximei dela e disse: Dona DC, como vai a senhora? Ela tinha uma voz, ela era uma senhora de idade, mas tinha uma voz de homem. Já lhes dei, é você, lhe conheci pela sua voz. Ela tinha essa voz. Dona DC, posso lhe dar um abraço? Ela já estava com 88 anos, ela levantou-se, eu abracei ela, dei um beijo na bochecha dela, as rugas já caídas, as neves sobre a sua face. Ela olhou para mim: lembra os bons tempos, Jamisnei? Lembra os bons tempos que passa na linha do tempo de cada um de nós. Nós nos reconciliamos 3 décadas depois. Reconciliai-vos com os seus inimigos e não crie desavença para com o próximo, porque amanhã, na curva da vida, no momento em que retornarmos à paternidade divina, você vai ter que prestar contas com aquele que você prejudicou, com aquele que você machucou, com aquele que você quis se vingar. Então, eu zerei o meu sentimento entre eu e ela, porque na realidade eu não gostava dela, porque ela me maltratava. E eu dizia: olha, se eu não fosse espírita, eu ia. E olha que naquela época eu já era espírito, um jovem espírito. Sempre temos. Eu ouvi alguém dizendo aqui desse lado. Então, eu me reconciliei. Reconciliai-vos. Não alimentem sentimentos de vingança, porque você vai diminuir a sua vida existencial na Terra. Dr. Carl Simoton e Dr. Stephanie Mateus, no Instituto Internacional do Perdão, lá na Califórnia, eles criaram um instituto. Eles eram psicanalistas, e como psicanalista, ele vai entender que a maioria dos seus pacientes tratados na sua clínica eram pessoas que guardavam sentimentos de ódio, de vingança, de revide, que é o duelo. E Carl Simon e Dr. Stephanie Mateus vai entender que o problema da doença da criatura humana é guardar esse tipo de emoção que vai encurtar a tua vida existencial. É para você viver muito mais, mas você não vive porque você vai somatizando, materializando pelo teu pensamento. Na França, em Paris, a bela Paris do Belle Époque do século XIX, 1862, em uma das belas avenidas próxima ao Champs-Élysées, o professor Rivail Allan Kardec iria fundar o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E lá, a Sociedade Parisiense, ele vai receber algumas comunicações psicofônicas de alguns espíritos que iria ditar
alguns códigos de ética para o professor Rivail, Allan Kardec, e Kardec vai publicar no Evangelho segundo o Espiritismo, Comunicação de Espíritos, que atravessaram o portal de além-túmulo e vai relatar para os encarnados como é a vida no mundo espiritual daquele que desencarna com sentimento de vingança. Ou seja, se você desencarna com ira, com ódio, com raiva, com rancor, essas emoções você vai levar para o outro lado da vida. O que deixará de existir é o corpo físico. O corpo físico volta para as entranhas do planeta Terra, para a Mãe Gaia. Mas o princípio inteligente do universo, que é a consciência, o eu interior, o espírito, a consciência, ele vai transpor os portais da imortalidade e você vai levar para o outro lado da vida todas as suas cargas emocionais de vingança, de ódio, de ira, e lá você vai se vincular com os seus desafetos que você criou ao longo da sua trajetória. Portanto, quando Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo, e que neste capítulo fala sobre instrução dos Espíritos, ele vai trazer uma mensagem do Espírito Júlio Oliver, esse Espírito que vai falar sobre a questão da vingança. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega, porque nos cega. Há pessoas que ficam cegas de paixão, de ódio. Eu hei de me vingar daquele indivíduo. Eu perguntaria a vocês, por que a casa espírita tem um tratamento de desobsessão? Porque cada um de vocês estão aqui. Eu perguntaria, afinal de contas, por que vocês estão aqui? Por que nós estamos aqui? Inclusive eu. Um grande orador espírita, muito conhecido aqui na Bahia, no Brasil, ele já desencarnou. E um dia ele me disse: James, meu filho, aquele que muito fala publicamente é o mais endividado do que toda aquela plateia que está envolvida. E aí eu perguntei a ele: mas você acha que eu fui um pária? James, meu filho, você foi pior do que um pária. Você desgraçou a vida de milhares de pessoas. Depois disso eu fiquei calado e continuei o meu caminho. Todos nós somos enfermos da alma, inclusive quem fala. Se todos vocês estão aqui em busca de uma terapia desobsessiva, em busca de um tratamento espiritual, porque há algo que está errado. Porque ninguém tem uma obsessão gratuita. Espírito nenhum vai lhe obsediar sem que você não crie uma sintonia. Depois do que ele me disse, eu nunca mais reclamei de nada. A paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras, as nossas paixões. Quando você tem essa ira, que tipo de entidade espiritual você vai atrair? Mais ou menos. Que tipo de companhia espiritual
espiritual você terá se você, na sua casa mental, você vive pensando em ira, em ódio, em vingança, em traição. Você vai ter más companhias. Quanto é o mais forte, precipita-se como a fera sobre o que considera seu inimigo. Uma fera, um monstro, desperta dentro de nós. É a história do médico e do monstro, de Dr. Jack. Então, a fera que existe dormente dentro de nós precisa ser trabalhada através da terapia do amor. Quando Kardec recebe a comunicação de um dos espíritos mais evoluídos, que participou da produção da codificação espírita, que foi o espírito Fénelon. E Fénelon, em 1861, há 164 anos atrás, o espírito de Fénelon, ele vai dar uma definição do ódio. O ódio é capaz de enferrujar as engrenagens do nosso sistema imunológico. O ódio vai destruir, atrapalhar as conexões das nossas sinapses com os neurônios. Joana de Ângeles, ela produziu uma obra, não me lembro qual foi o livro, que Joana de Ângeles vai dizer que nós produzimos por dia 60.000 pensamentos por dia. Quantas pessoas, minha amiga Rebelda, tem neste auditório? 400 pessoas. Mais? Menos de 400. 300 pessoas. Aproximadamente 300 pessoas. Se nesse auditório tiver um excelente contador, um super dotado, vai multiplicar 350 pessoas que estão nesse auditório, o mezanino embaixo, multiplique 350 pessoas dentro desse auditório, vezes 60.000 pensamentos por dia. Vai dar bilhões de pensamentos que está saindo da mente de cada um de vocês, sendo jogado para o espaço. Tanto Michio Kaku como Joana de Ângeles, Michio Kaku, físico teórico japonês, ele disse exatamente o que Joana de Ângeles falou. Nós produzimos por dia 60.000 pensamentos, e a maioria desses pensamentos são pensamentos negativos. E que os nossos neurônios, que é conectado com as nossas sinapses, que são 100 bilhões de neurônios e bilhões de sinapses, quando a gente está com um pensamento acelerado, produzindo endorfinas negativas do ódio, que tipo de circuito o neurônio está jogando pelas sinapses e indo para a nossa espinha dorsal, para o nosso sistema nervoso? Eu estava na casa espírita. Ao término da reunião, um centro espírita muito simples. Uma senhora levantou-se ao meu lado e começou a fazer uma Ave Maria. O centro, que deveria ter no máximo umas 15 pessoas, na periferia de Salvador. Aquela senhorinha, eu sentado ao lado dela, magrinha, ela abriu o seu verbo e começou a fazer uma oração de Ave Maria.
apagaram-se as luzes, uma luz azul. Ela começou a fazer a oração de Ave Maria, e na medida que ela orava, algo extraordinário aconteceu. Eu via, de olhos fechados, eu via uma imagem se materializando. Já vi uma agude, eu via uma bola de luz do tamanho de uma agude rodando numa velocidade impressionante. Era do tamanho de uma agude e depois virou o tamanho de uma bola de ping-pong, girava no fundo do centro espírita, muito simples. Aquela velocidade foi crescendo e ficou do tamanho de uma bola de futebol. E aí eu vi várias cores se transformando, e eu vi uma imagem de um rosto de uma mulher se materializando naquela velocidade, como se fosse um átomo, e de repente aquele foco de luz que estava no fundo do auditório daquele ser espírita, a imagem que se aproximou dessa senhora que estava orando Ave Maria, a imagem foi ganhando vida, e aquela bola que era uma mistura de luzes se materializou numa imagem do rosto de Maria de Nazaré. O rosto de Maria de Nazaré, que a gente tem como referência, se materializou diante dela, e eu via com a visão mediúnica. Portanto, meus queridos irmãos, ela na Ave Maria, o coração cheio de amor, de gratidão. Agora imagine uma população, uma unidade de 8 bilhões de seres humanos vibrando na frequência do ódio, do mal, da guerra, da destruição. Aquela criança tocou profundamente a minha alma lá no Oriente Médio, quando aquela criança de 12 anos disse: eu quero morrer, eu não aguento mais de sofrimento, eu quero morrer porque lá no céu eu vou me alimentar e eu vou ser engolido. Aquilo tocou profundamente lá na faixa de Gaza. Uma criança disse isso: eu quero morrer porque no céu eu vou ser alimentado e eu não vou mais sofrer, porque eu não aguento mais de tanto sofrimento, de tanta guerra, de tanta destruição. A destruição, a guerra, começa dentro da caverna mental de cada um de nós, com a nossa ira, com o nosso ódio. E o espírito de Fenelon, ele vai falar do amor para combater o ódio, a vingança. Na cidade de Bordeaux, na França, em 1861, o espírito de Fenelon vai dar uma mensagem sobre a questão do ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Então, por que a gente não se ama? O James Day, quando tinha 16 anos, me lembro como hoje, eu usava uma calça marrom tergal em 1977. Era uma calça marrom tergal, um sapato social marrom, uma camisa cheia de florzinha. Eu estou falando de 1977. O sapato tinha que ser tergal também. Eu tinha 16 anos. Aquela camisa feita dos tecidos da feira, dos tecidos que minha mãe comprou, era ela, porque naquela época meus pais não compravam roupas em loja, minha mãe fazia as roupas. E o jovem garoto de 16 anos, já disse, foi ao Teatro do ICEA, me lembro como hoje. A imagem está diante de mim daquela cena que marcou a minha vida.
Porque eu vi um anúncio na rádio, no tempo do rádio ainda, veio assistir a preleção do preletor da Setionoe, que vai falar sobre felicidade no auditório do Teatro do ICEA em agosto do ano de 1977. Ainda naquela época, eu ainda tinha cabelo black power. E eu fui. Eu era magrinho, nessa roupa que eu descrevi a vocês. O meu primeiro contato com o auditório da Setionoe, porque eu nasci numa família espírita. Meu pai fundou o Centro Espírita Humberto de Campos em 1970, mas eu era ávido em buscar novas experiências. Eu estudei a Setionoe, estudei a teologia, fui estudar as questões dos terreiros de Umbanda, abri a minha mente, me possibilitando uma infinita possibilidades de conhecer outras religiões e religiosidades. E aí eu fui conhecer a Setionoe. E quando eu entrei no auditório, aquele preletor, aquele japonês que trouxe a filosofia da Setionoe para o Brasil, no fundo, lá no auditório, ele pediu que todo mundo levantasse. Eu podia até fazer isso aqui, né? E repetir o que aconteceu há mais de quase 50 anos atrás. Levantem todos, disse o preletor. Agora, olhe quem está ao seu lado. Olhe para ele. Não, olhe para ele. Olha que sorriso. Vocês não se conhecem, não é verdade? Agora, como é seu nome? Como? Girlene Edilene. Não se conhece. Aqui não é montagem. Aí eu vou pedir a ele. Vai dizer para ela. Olha para ela. Como é que é? Não sei. Gratidão. Precisamos amar e ser amado. Uma salva de palmas. Chega aqui, levantei. Eu vou fazer correndo. Fica aqui. Olha meu pai. O preletor, levante. Agora olhe ao seu lado. Quando eu olhei, era um homem de 2 metros de altura. Eu era magrinho. Olhe para ele. Você é o homem agora, viu, menino? Não tem problema não, né? Diga para ele, um homem desse tamanho, eu era magrinho na época. Diga a ele, eu te amo. Eu te amo. Não, faz essa parte não. Não, Não, ele chegou e disse assim, eu disse assim para ele com a voz de um garoto de 16 anos. Moço, eu te amo. Aí você vai dizer assim. Tá, entendi. Já entendi, meu cara. Eu te amo. Você quer milhões. É nesse nível que você quer. Tem pessoas aqui que não conhecem. Vocês dois aí, diga eles amarela. São irmãos? São amigos? São irmãos? Ah, irmão meu? Diga um para o outro, eu te amo. Dê um beijo no rosto. Quem é o mais velho dos dois? Ele. Olha a cara dela. Tem cabelo mais. Quem aprontou mais? Você, como o mais velho, batia nele? Então, este é o momento da constelação familiar, de aprender a amar o próximo, a não duelar o duelo,
ter consequência nefasta na vida da pessoa. Não se duele. Olha, está vendo o menino? Funcionou, está olhando para o outro aqui, está vendo? Graças a Deus. Isso é o fenômeno do amor. Meu amigo, tem um amigo aqui na Casa do Caminho que eu já tive a oportunidade de querer arrancar o pescoço dele. Ele trabalha comigo no estudo da Gênesis, ele é que abre essa, ele já me tirou do sério, porque eu quase já infarto com, não vou dizer o nome dele, como é o nome dele? Não vou falar o nome dele, Rafael. Rafael, aquele que está ali por morrer de Chico Xavier. Rafael, gerando se aparece, Rafael. Portanto, meus queridos irmãos, a mensagem que eu deixo para todos vocês é a mensagem que Jesus ofereceu para a humanidade. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Gratidão. Muito bem. A segunda parte do nosso trabalho, nós vamos convidar os nossos amigos fascistas, por favor.